esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, venha ser o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana da cruz, no nome de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, venha ser o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana da cruz, no nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia talvez saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou milagre, estou aqui. Amém. Esse povo ficou mais confortável, ficou mais confortável. E no final da mensagem, se for cantar no outro, não conta não, tem que ser nesse mesmo. No final da mensagem, a voz da graça. Amém, irmãos? Salmo 30, versículo 5, a parte B. Mas eu vou ler o versículo todo, mas nós vamos concentrar na parte B. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Agora todos juntos cantando comigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez a parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouquinho, quero ministrar um sermão temático. Geralmente, ultimamente, estamos se pregando muito pouco sermão temático, estamos usando mais o sermão expositivo. O sermão temático é aquele que você usa uma palavra e você toma vários versículos da Bíblia dentro daquele tema, por isso chama temático. O expositivo, você discorre, você expõe versículo por versículo. Então, chegar a uma conclusão. O expositivo é um pouco mais fácil de ministrar e tem maiores resultados. E eu quero falar aqui nessa noite a respeito de choro, a respeito de lágrimas. Amém? Parece contraditório, porque nós estamos, o culto está alegre, sim ou não? O culto alegre, cantando, glorificando o nome do Senhor. E a gente percebe que os irmãos estão muito felizes. Mas, quando se fala de lágrimas, irmãos, lágrimas é bênção, viu? É bênção. Porque olha o que o texto diz: o choro pode durar uma noite. Mas aí vem uma palavra que opõe a essa afirmação, né? Mas pode ser também, porém, a alegria vem pela manhã. Amém? Amém. Irmãos, nós nessa vida nós nascemos, vivemos e morremos. Chora-se quando nasce. E quando se nasce, o primeiro sinal de vida é exatamente no momento do choro. Porque o médico, quando a criança nasce, ela recebe pela primeira vez o oxigênio nos seus pulmões que não estão acostumados. Então ela grita e ela chora. E quando alguma criança nasce e ela não chora, já há uma preocupação do médico e da mãe. Então ele dá uma palmada no bumbum da criança e ela, ué! A mãe sorri com alegria. Por quê? A vida. Então o primeiro sinal de vida quando se nasce é exatamente o choro. E não é diferente durante toda a extensão da nossa existência.
O choro nos faz ser mais humanos. O choro nos faz ser mais sensíveis. Durante toda a extensão da nossa vida, nós choramos. Choramos de tristeza, choramos de alegria, choramos de emoção quando o nosso time ganha, né? Quando perde, choramos também. Choramos sentindo a presença de Deus. Choramos quando perdemos o emprego, quando somos mandados embora. Quando somos fichados e o aumento de salário chega, a gente também fica feliz, a gente chora de alegria, né, meus irmãos? Durante toda a extensão da nossa vida, a gente chora. Mas também, quando se morre, há um grande choro quando se morre. A gente vai no velório e a gente percebe muitas pessoas chorando. Muitas pessoas com os olhos vermelhos de tanto chorar. Na cultura persa, valoriza-se muito as lágrimas. Quando você chega em um velório, ao invés de receber um lenço, você recebe uma esponja. Olha que curioso. Você recebe uma esponja. E ali, durante o período que você fica ali, naquele recinto, você não deve jogar as suas lágrimas fora. Você colhe as suas lágrimas naquela esponja. E quando você vai saindo, tem uma placa escrita assim: não se esqueça de deixar aqui as suas lágrimas. E há um recipiente, um odre, uma espécie de um odre, né? Uma vasilha, e você espreme as suas lágrimas ali, porque se valoriza muito as lágrimas. No entanto, não é somente na cultura persa que se valoriza as lágrimas. O Salmo 56, olha que interessante. O que diz o Salmo 56? Existe alguém que valoriza também as nossas lágrimas. Salmo 56 diz assim, no versículo 8: tu contastes as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O Senhor, Ele valoriza cada lágrima que sai dos nossos olhos. Deus contempla cada lágrima que nós choramos nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, e Ele coloca no seu odre, em uma vasilha. O odre é um vasilhame feito de couro. Nas odres do céu eu não sei como que ele é, mas uma coisa é certa: Deus, Ele colhe cada lágrima que sai do conduto dos nossos olhos. Desde a infância a gente ouve dizer que, e a gente muitas vezes fala para os nossos filhos: para de chorar, menino, homem que homem não chora. Quantos pais já falaram isso para os seus filhos? Quantas mães já disseram isso para os seus filhos? Homem que homem não chora. Mas eu quero contradizer essa palavra aqui. Homem que é homem chora. E chora de verdade. E chora com sentimento. O choro de homem que é homem é um choro de alma. Jesus chorou. E não existe, nunca pisou na face da terra um homem que fosse mais homem do que Jesus. Para enfrentar o que ele enfrentou, enfrentar a cruz. E a Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia diz que quando Jesus via as multidões, ele se compadecia delas. Compadecia, sentia internamente pena daquelas pessoas. Jesus chorava quando ele via o clamor das multidões. A Bíblia diz que Davi chorou. Inclusive o autor deste salmo é o salmista Davi. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi chorou. E Davi foi um extraordinário guerreiro, um dos homens mais valentes que a Bíblia registra. E Davi chorou. E está registrado aqui no Salmo 6. Olha só o que Davi escreve no Salmo 6. No versículo 6, ele diz assim, ó: já estou cansado do meu gemido. Davi falando: toda noite faço
faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Davi chorou. Então, se Davi chorou, eu posso chorar. Se Jesus chorou, eu posso e devo chorar. Porque lágrimas, irmãos, elas não é sinal de covardia. Lágrimas não é sinal de medo, não, senhores. Lágrimas é sinal de sensibilidade espiritual. Muitas vezes eu estou orando e falando com Deus, e às vezes com os olhos secos, e eu fico incomodado com você. Tem misericórdia de mim, me dá lágrimas. Eu preciso chorar na tua presença. Porque quando nós choramos na presença de Deus, irmãos, a gente sente a presença dele. Parece que quando você chora, o próprio Deus desce e te abraça com seu abraço fraternal, com seu abraço amoroso. Aleluia. Porque o choro, a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Então chorar é uma bênção. Salmo 51 diz assim: um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com lágrimas nos olhos, pode ter certeza que Ele vai te dar uma atenção maior. Ele vai te observar, Ele vai te ouvir. Jesus, Ele é aquele que se compadece de nós. E lá, durante toda a extensão da Bíblia, nós vemos que os maiores heróis da Bíblia, homens e mulheres que mais conquistaram vitórias, foram homens e mulheres que choraram na presença de Deus. Quando nós lemos o capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, nós vemos uma mulher chamada Ana. E a Bíblia diz que Ana, ela entra na presença de Deus já há muito tempo. Ana estava sendo afrontada pela sua rival Penina. E agora Ana entra no templo e ela começa a orar a Deus. E na sua oração a Bíblia diz que ela começou a chorar de tal maneira que não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Contudo, nós temos um Deus que interpreta as nossas lágrimas. Você não precisa falar muita coisa, mas se você chorar na presença de Deus, as suas lágrimas serão interpretadas pelo Todo-Poderoso. Aleluia! Houve alguém que não entendeu, ele não compreendeu as lágrimas de Ana, achou que ela estava embriagada pelo vinho e disse: mulher, aparta de ti o teu moço. Mas a Bíblia diz que ela disse para ele: meu Senhor, a tua serva não está embriagada, mas está amargurada de espírito. E quando ela disse isso, o profeta, o sacerdote, se voltou para ela e disse: mulher, seja feito conforme o desejo do teu coração. Porque lágrimas, irmãos, desperta a atenção de Deus. Aleluia. É por isso que nessa noite eu quero trazer essa palavra aos nossos corações. Nós precisamos chorar mais na presença de Deus. Nós precisamos clamar a Deus: Senhor, dai-me lágrimas, eu preciso chorar, porque há poder nas lágrimas, irmãos. Eu me lembro que há muito tempo, no início da minha fé, nós vimos muitas pessoas utilizando lenço na igreja. Hoje em dia, só se usa lenço quando se está gripado, porque a gente não chora mais. A gente está ficando tão insensível, meus irmãos, que a gente consegue ver alguém sofrendo e não sai uma lágrima dos nossos olhos. A gente não se compadece mais de ninguém. Muitas vezes as pessoas chegam perto de nós, nos pedem oração, contam uma situação que está passando e fala: ore por mim, me ajuda. E muitas vezes a gente simplesmente fala assim: Deus está no controle. A gente se limita a dizer: Deus está no controle, mas não é capaz de tirar um momento de oração, de dobrar o joelho e interceder por aquela pessoa. O que aquela pessoa quer de fato é que eu e você diga para ela: meu irmão, minha irmã, eu vou te
ajudar em oração, eu vou te ajudar a carregar essa cruz, eu vou fazer um jejum em teu favor, eu vou colocar o seu nome no meu livro de oração, eu vou interceder por você, nós vamos lutar junto e Deus vai dar vitória. Aleluia. Mas nós nos limitamos simplesmente a dizer: Deus está no controle. Outros nem isso falam, só coloca uma mãozinha assim, um símbolo, né? Lá no WhatsApp. Mas quando alguém desabafa com você porque quer a sua ajuda, quer que você derrame lágrimas em favor dessa pessoa, e lágrimas é extremamente importante. Quando eu leio na extensão de toda a Bíblia, eu vejo o que lágrimas fez, o que pessoas que derramaram lágrimas conseguiram realizar a presença de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 23, está escrito que o povo de Israel, irmãos, estava escravizado no Egito. E a Bíblia diz que o povo levantou um clamor a Deus, de tal maneira que chegou aos ouvidos de Deus, aquele clamor tão intenso, com muitas lágrimas, da forma que está escrito, você entende que havia lágrimas, havia um clamor intenso daquele povo que estava escravizado no Egito. E aquilo moveu o coração de Deus de tal maneira que Deus desperta um homem chamado Moisés, que estava lá no deserto, apacentando as ovelhas. E a Bíblia diz que Deus então aparece na sarça ardente e chama aquele homem pelo nome. E aquele homem então se aproxima de Deus, aproxima daquela chama ardente, e Deus determina para aquele homem uma missão, que ele deveria sair dali, que ele deveria libertar o seu povo que estava escravizado. Lágrimas geram milagres. Lágrimas geram milagres. E os irmãos conhecem a história. Quantos milagres Deus realizou através de Moisés? Tudo porque um povo clamou, um povo chorou na presença de Deus. Irmãos, eu tenho convicção na minha vida que quando nós chorarmos mais na presença de Deus, milagres vão acontecer com mais sequência na nossa vida, de forma mais natural, porque nós precisamos chorar mais. Lágrimas também geram arrependimento. Lá no livro de Esdras, capítulo 10, a Bíblia diz que o povo de Israel havia se contaminado e se casado, se misturado com mulheres etéreas. E Deus estava contrariado com aquele povo. E a Bíblia diz que quando Esdras tomou conhecimento daquela situação, Esdras foi para a praça da cidade, em frente ao templo, e Esdras começou a chorar. Ele rasgou as suas vestes e começou a chorar na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele chorava convulsivamente, ele chorava tanto, confessando os pecados do povo, de tal forma que quem passava e via Esdras chorando, também dobrava o joelho e começava a chorar. Daí a pouco havia uma multidão na praça chorando de arrependimento e confessando os seus pecados. Sabe por quê? Porque lágrimas geram arrependimento, e arrependimento gera a presença de Deus, gera perdão e gera mudança e transformação na nossa vida. E a Bíblia diz então que aqueles homens, perante aquela situação, se comprometeram a despedir as mulheres estranhas das suas vidas e se purificarem na presença de Deus, porque lágrimas geram arrependimento. Amém, glória a Deus. Lágrimas também geram salvação. Salmo 126, versículo 6 diz assim: aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltarão certamente colhendo os seus molhos. Lágrimas geram salvação de almas. Quem sabe o Senhor está salvando menos, porque nós estamos chorando menos, ou quase nada pelas almas perdidas. Muitas vezes nós temos culto de oração em prol de salvação de almas. Muitas vezes nem mesmo famílias que têm pessoas desviadas